É bem interessante o assunto que vamos abordar aqui com vocês. Não existe nada na vida que o ser humano mais aprecie do que a liberdade. No entanto, soa estranho ouvir isso, porque aparentemente não é assim. Até parece que você está em busca de alguma outra coisa maior do que a liberdade. De fato, isso não é assim. Tudo que você quer na vida, você quer, você busca, você procura, para, em última instância, encontrar nesta dada coisa a liberdade. A liberdade é a graça de se mover na vida com amor, com paz, com felicidade. Tudo que você tem feito até hoje foi em busca ou na procura da sua liberdade. Veja o quanto isso é importante para cada um de nós. Por exemplo, falar é uma coisa muito simples, mas nós não gostamos de ser interrompido. Não queremos ser interrompido. A gente nem se dá conta da importância da liberdade, inclusive da liberdade de expressão, da liberdade de falar. Quando alguém lhe interrompe enquanto você fala, você não gosta. Olhe para a vida e tudo ocorre ou precisa ocorrer em liberdade. Ver algo requer liberdade para olhar. Falar requer liberdade para dizer as coisas. Escutar alguma coisa requer a liberdade de poder escutar. Caminhar exige liberdade. Nas relações, em todos os níveis, se faz fundamental a liberdade. Por onde quer que você olhe, você vai perceber a importância da liberdade. Os recursos financeiros que você tem, eles lhe dão liberdade ou lhe negam a liberdade. Realizar propósitos ou os desejos, os mais simples, requer a presença da liberdade. Então, está presente sempre em nós essa necessidade imperiosa de sermos livres. Livres para falar, livres para ouvir, livres para fazer, livres para não fazer. Tudo requer a presença da liberdade. E há algo ligado a essa questão da liberdade. Mas deixa eu colocar um pouquinho mais. Aonde é que essa liberdade ela é importante? Para tudo na sua vida, você faz questão de ter liberdade. Para exatamente tudo na sua vida. As escolhas, decisões, resoluções, propósitos, objetivos, tudo devem ser decisões a partir desta liberdade.
No entanto, nós desconhecemos a liberdade. Aquilo que mais procuramos na vida é ter essa liberdade. E ela sempre nos falta. A liberdade, quando ela está presente, tudo está presente. Quando, por exemplo, você está sem saúde, você está sem liberdade. Quando você está sem dinheiro, você está sem liberdade. Quando você está sem o dinheiro, está sem os recursos para obter as coisas. Mesmo as coisas básicas, quando você não tem recursos, em razão da falta do dinheiro, você fica sem aquilo. Você não pode obter aquilo. Então nós estamos sempre querendo, precisando, procurando isso. A liberdade. E há algo presente na liberdade que nós não atentamos para a presença disso. É a presença do espaço. Sim, isso mesmo. É o espaço presente que lhe dá liberdade. Tudo na vida ocorre dentro de um movimento, onde as coisas estão acontecendo. E para acontecer, se faz necessário um espaço. Quando os objetos são movidos dentro do espaço. Quando as coisas acontecem, acontecem dentro do espaço. Então as situações ocorrem, os eventos acontecem, os objetos são movidos. A própria fala ocorre dentro do espaço. O escutar requer a presença do espaço. Agir ou se mover requer a presença do espaço. Então, linkado à questão da liberdade, nós precisamos do espaço. Agora, tudo isso do ponto de vista externo na vida. Então, nós sabemos e já percebemos que nós precisamos de espaço para essa liberdade do fazer, do dizer, a liberdade de sentir, de agir. Então, do ponto de vista externo, já ficou claro. Quando você vai comprar um apartamento, você quer um apartamento que tenha espaço. Se é uma casa, é necessário um espaço. Quando você viaja para lugares onde haja espaço. Você vai para uma praia, você vai para o campo. Então, essa procura do espaço é algo inerente à questão da busca pela liberdade. Agora, depois de termos colocado tudo isso, eu quero colocar aqui para você que nesta vida interna, mais do que tudo, nós precisamos de espaço. Todos os estados conflituosos, aflitivos e de sofrimento presente no ser humano. Veja, não só externamente, é em razão da falta do espaço e da liberdade. Se nos falta o espaço e a liberdade para termos o básico,
ou para termos uma qualidade de vida externa razoável, o sofrimento está presente. Então, se você precisa de um tratamento médico, você precisa de espaço, precisa de liberdade, ou seja, de recursos para atender a esse tratamento. Então, do ponto de vista externo, nos falta espaço e liberdade, temos a presença do sofrimento. E do ponto de vista interno, ocorre a mesma coisa. O sofrimento psíquico presente no ser humano, o sofrimento do ser humano em sua vida, seja externamente ou internamente, em razão da ausência da liberdade, da ausência desse espaço. A inquietude mental, a tagarelice interna, esse movimento de pensamento inquieto dentro de você, ocupa todo o espaço psicológico. Pensamentos aflitivos de dor, de pesar, de sofrimento, é uma ocupação de espaço psicológico. Você já deve ter notado que quando você está na beira de uma praia, você tem um grande espaço diante de você. E o seu próprio estado psicológico também se aquieta. Esse estado quieto, psicológico, é a presença de um espaço que se abre. E, naturalmente, de uma liberdade que acontece. Nesta quietude, nós temos o espaço e temos a liberdade. Os estados internos do ser humano, em razão da presença do movimento do pensamento, como nós conhecemos, é uma ocupação. E nessa ocupação não há espaço. O estresse é a ausência de espaço. Ansiedade, angústia, medo, depressão. A inveja, o ciúme, a raiva. Repare que quando você está com raiva, você está contraído, você está tenso, não há liberdade, não há espaço. O estresse é a mesma coisa, a depressão é a mesma coisa. O medo cria uma contração, uma completa ausência de liberdade e de espaço. Estamos juntos? Na vida é possível, sim, a ciência da liberdade, a presença desse espaço. Quando estamos livres internamente de toda ocupação. Então, há uma descoberta aqui para fazermos juntos. É a descoberta do espaço e da liberdade possível para cada um de nós. Aqui nos deparamos com um grande desafio, o desafio da descoberta, de que a ciência do seu ser é a revelação de um ilimitado espaço, onde não temos a presença do eu. Quando você olha para uma sala e não há nenhum objeto, você tem ciência do espaço em razão das paredes.
Então, as paredes dão identidade ao espaço, que você chama de sala. Mas se nós não tivéssemos as paredes, nós teríamos o espaço que não poderíamos chamar de sala. Seria apenas o espaço. Um espaço sem paredes é um espaço sem limites de paredes. Quando você olha para um objeto, você sempre vê o objeto também cercado de espaço. Então, esse espaço nos mostra a identidade do objeto. Temos ciência do objeto em razão da presença do espaço. Mas se nós não temos o objeto, nós temos o espaço. Vocês sabem qual é a beleza do despertar da consciência, da iluminação espiritual, ou realização de Deus? Primeiro, eu tenho enfatizado isso aqui com vocês. É importante não nos preocuparmos com as palavras, mas com aquilo que isso representa. Em geral, nós nos agarramos muito às palavras, nos preocupamos com as palavras. E a sensação intelectual é de que entendemos aquela coisa em razão da palavra que ela representa. No entanto, a palavra é só um símbolo. Aqui estamos dizendo a você que a verdade não está na palavra. O símbolo é só um símbolo, não é a própria coisa. Então, quando falamos a você aqui da beleza desse florescer de ser, que chamamos de despertar, iluminação ou realização de Deus, estamos falando desse espaço sem limites, onde há plena liberdade. O nosso enfoque aqui com você, dentro do canal, está na descoberta desta beleza, na constatação desta realidade, que é a realidade do seu ser. Nós temos ali um espaço identificado em razão da presença de um objeto. Assim, nós temos também a ideia da pessoa, desse mim, dessa pessoa como você se vê, em razão da presença de um espaço em volta dessa pessoa. Esse espaço é todo esse comportamento centrado no eu, neste mim. Então, as nossas ações são ações limitadas, circunscritas dentro de um espaço, criada por um centro, produzida por um centro. Então, nossas ações produzidas, criadas por um centro, são ações centradas no eu. E por natureza e estrutura, são ações limitadas, porque estão circunscritas dentro desse espaço. Então, repare como é importante nós investigarmos isso. Se nós temos uma ação que nasce a partir de um centro, essa ação ocorre dentro de um espaço em torno do qual esse centro está. Então, nesse espaço onde ocorre essa ação, temos uma ação limitada, circunscrita por esse centro. Assim, nossas ações são ações conflituosas, problemáticas, em desordem.
produzindo confusão e sofrimento? Porque são ações que não nascem da liberdade. Estão presas, circunscritas a esse modelo de ação, que é a ação do eu. Podemos descobrir a verdade desse espaço sem o centro e, portanto, desta ilimitada liberdade em razão da ausência desse centro. Então, a natureza do seu ser, essa é a beleza da realização da verdade divina. A natureza do seu ser é a natureza desse espaço sem limites, desta liberdade sem o centro. É por isso que estamos trabalhando com você aqui a Atma Vichara de Ramana Maharshi. Aqui estamos compartilhando com você a visão que me foi mostrada pelo meu professor. Aqui tem a foto de Ramana Maharshi. Ele compartilhou em seus dias a Atma Vichara, a autoinvestigação. A resposta para a pergunta: quem sou eu? Se encontra nesta descoberta da verdade sobre quem nós somos. E é o que estamos compartilhando aqui com você, dentro desse canal. Então, o que é Atma Vichara? Alguns traduzem por autoinquirição. Sim, é uma aproximação de investigação de nós mesmos, mas é algo muito maior do que isso. É um direto olhar sem o observador para todo esse movimento que é o movimento do centro. Então, essa é a forma real de quebrarmos com esse limite, com essa limitação do espaço e detonarmos com esta condição de não liberdade. Nós temos o fim para esta não liberdade. Temos o fim para esse não espaço. Quando nos aproximamos desta observação sem o centro, sem o eu, nossas ações, elas nascem do centro. Assim são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações e percepções. É sempre a partir de uma identidade que se vê como uma entidade presente no tempo e no espaço. Veja, por mais que você tenha aparente liberdade para falar, para agir, para sentir, para fazer, para escolher, tudo isso é completamente ilusório. Porque está dentro desse contexto ilusório de uma identidade que se vê presente na experiência. No caso, na ação, na fala, na visão. Porque tudo isso ocorre dentro desse limitado espaço, desta ausência da liberdade. Aqui estamos mostrando a você que uma ação livre deste centro é uma ação onde há um espaço presente. Então, quando tocamos aqui com você na questão da meditação, da Atma Vichara e a meditação, estamos juntos investigando essa questão básica da vida livre do centro.
egóico, livre da identidade do eu. Então temos a vida real. A vida como nós conhecemos, a partir de um centro, é a limitada vida onde está presente esse formato de atividade egocêntrica, sem espaço e, portanto, sem liberdade. E a ausência desta real liberdade, deste real espaço, é naturalmente a presença do sofrimento. Então, aqui com você, nós estamos explorando isso juntos, investigando juntos tudo isso. Uma vida real é possível nesta liberdade, quando temos a presença do amor. Nós usamos expressões como amor, como liberdade, sem uma compreensão real sobre isso. A verdade do amor é a verdade da liberdade. Quando temos esta real liberdade, temos a presença do amor. Assim como a presença da paz, da felicidade. Assim, aquilo que estamos dizendo aqui é de simples observação. Repare que quando não há esse espaço, não temos esta verdadeira liberdade para a felicidade, para a paz, para o amor, para a presença da verdadeira inteligência. Esse é um outro assunto fundamental para cada um de nós. A real inteligência é a inteligência espiritual. Nós podemos ter a inteligência comum. A inteligência comum é aquela que nos habilita a lidar com assuntos técnicos, funcionais, profissionais, na vida, no viver. Mas isso não nos dá a liberdade, porque não há espaço para uma atuação na vida com a presença do amor, da paz, da verdade nas relações. Então, a ausência dessa inteligência espiritual é a ausência desse espaço. Quando temos a presença desta inteligência espiritual, o espaço, a liberdade da ausência do eu está presente. Então, nós temos nesse espaço e liberdade a presença da inteligência. Então, estamos diante de uma mesma verdade, de uma mesma realidade. A realidade do seu ser é a realidade do amor, da inteligência divina, dessa inteligência de Deus. Assim, esse é o nosso assunto aqui. Estamos nos aproximando desta realidade, desta revelação, da verdade fundamental de uma vida livre, onde a verdade está presente. Assim, tudo que nós buscamos na vida, como liberdade, é, na verdade, esse espaço sem o centro, sem o eu. Aqui na vida, neste sonho que chamamos de vida humana, há uma única coisa a ser constatada.
a ser vista, a ser realizada. É a presença daquilo que nós somos. A verdade daquilo que nós somos é a realidade daquilo que é Deus. Um espaço sem centro, uma liberdade sem limites. Esta é a ciência do seu ser. Então, é quando a vida acontece como ela é. E não está mais presente esta limitada condição de sofrimento psicológico. Aqui no canal estamos com você investigando tudo isso, explorando essas questões. E também dentro de encontros online nos finais de semana, onde sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso, tomando ciência disso. Então aqui fica um convite para você, para estarmos juntos, trabalhando esta ciência de Deus, esta ciência do seu ser. Aqui você encontra na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui um like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Olhar sem o eu que olha. Sentir sem o eu que sente. Essa aproximação é a aproximação da real meditação. Na prática, quando há um sentimento, é o sentimento, não tem o eu.